VM Quiz número 57. 20 perguntas de conhecimentos gerais. Se acertar, ótimo. Se errar, você estará somando conhecimentos. Boa sorte. Pergunta número 1. A palavra Patagônia é originária de pé e significa pé pequeno, pé grande, pé machucado ou pé ligeiro? Resposta: pé grande. O nome se deve ao fato de Fernão de Magalhães ter descrito os habitantes daquela região como gigantes. Pergunta número 2. Quem fundou o Banco do Brasil? José Bonifácio, Dom Pedro I, Dom Pedro II ou Dom João VI? Resposta: Dom João VI. O Banco do Brasil foi fundado no Rio de Janeiro em 12 de outubro de 1808, mesmo ano em que Dom João VI chegou ao Brasil. Pergunta número 3. Em que ano aconteceu o acordo Mercosul e União Europeia? 2019, 2015, 2011 ou 2007? Resposta: 2019. O início das negociações começou nos anos 90. O objetivo do acordo foi o de reduzir as tarifas de importação dos países envolvidos. Pergunta número 4. Iracema é um romance de Machado de Assis, José de Alencar, Josué Guimarães ou Érico Veríssimo? Resposta: José de Alencar. É uma história de amor entre a indígena Iracema, filha do pajé da tribo, com um aventureiro português de nome Martim. Pergunta número 5. O livro As Viagens de Marco Polo descreve as maravilhas da África, do Canadá, da China ou do Brasil? Resposta: China. Marco Polo, embaixador, explorador e mercador, natural de Veneza, viveu no século XIII. Empreendeu viagens ao Oriente e voltou para a Europa contando maravilhas da China e de outros países, maravilhas que deixavam todos boquiabertos. Pergunta número 6. Qual era a capital do Império Bizantino? Niceia, Constantinopla, Éfeso ou Atenas? Resposta: Constantinopla. Constantinopla é a atual Istambul, na Turquia. Pergunta número 7. Demos, do grego, significa povo, governo, estado ou universo? Resposta: povo. Demografia. Demo, povo. Grafia, descrição, escrita. Democracia. Demo, povo. Cracia, governo.
Demagogia, conduzir o povo, fazer ou dizer coisas somente para agradar o povo. Pergunta número 8. Quem era o rei da França durante a Revolução Francesa? Luís XIII, Luís XIV, Luís XV ou Luís XVI? Resposta: Luís XVI. Foi rei da França de 1774 até 1792. Foi executado na guilhotina em janeiro de 1793. Pergunta número 9. Qual destes países não faz fronteira com a França? Bélgica, Áustria, Alemanha ou Suíça? Resposta: Áustria. Pergunta número 10. A fim de captar doações para o combate ao desmatamento, foi criado o Fundo de Amparo à Natureza, o Fundo de Investimento do Brasil, o Fundo Amazônia ou o Fundo de Defesa da Mata. Resposta: foi criado o Fundo Amazônia. O fundo foi criado em 2008. As doações não são reembolsáveis e servem para prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento. Pergunta número 11. Qual destes termos é usado no balé? Tete, plié, coupe ou maillot? Resposta: plié. É um movimento de torção dos joelhos feito na barra. Pergunta número 12. A aerofagia é um desconforto causado por saltar de altura, andar de moto, andar de avião ou engolir ar. Resposta: engolir ar. A aerofagia é o ato de engolir ar em demasia enquanto come, bebe, ri, fala ou tosse, por exemplo. Pergunta número 13. A origem da palavra alpinismo está no local onde o esporte começou, no nome do idealizador, no nome de uma cidade ou nenhuma das opções. Resposta: local onde o esporte começou. O alpinismo moderno surgiu quando dois franceses, para conquistar um prêmio, subiram o Mont Blanc, que é a mais alta montanha dos Alpes. De Alpes vem alpinismo. Pergunta número 14. Qual destas obras é de Dante Alighieri? Cem Anos de Solidão, Crime e Castigo, A Divina Comédia ou Os Lusíadas?
Resposta: A Divina Comédia. O livro relata a viagem de Dante ao inferno, ao purgatório e ao paraíso. Dante Alighieri foi um escritor e poeta italiano que viveu no século XIV. Pergunta número 15. Que Papa sofreu um atentado a tiros em 1981? Bento XVI, João Paulo II, Paulo VI ou João XXIII? Resposta: João Paulo II. João Paulo II, Karol Wojtyła, foi ferido gravemente pelo terrorista turco Mehmet Ali Agca, que depois foi perdoado pelo próprio Papa. Pergunta número 16. Maomé nasceu no ano 1071 a.C., 571 a.C., 571 depois de Cristo ou 1071 depois de Cristo? Resposta: 571 depois de Cristo. Maomé foi político e militar árabe. Tornou-se líder religioso e é considerado pela religião islâmica o mais recente e último profeta do Deus de Abraão. Pergunta número 17. Concertina é um tipo de ferramenta, proteção, armário ou janela? Resposta: concertina é um tipo de proteção. Concertina é uma cerca de arame farpado em formato espiral instalada em cima de muros para proteção contra invasões ou fuga em caso de presídios. Também é conhecido como concertina um instrumento musical semelhante ao bandoneon. Pergunta número 18. Que rei ficou conhecido como Ricardo Coração de Leão? Ricardo I, Ricardo II, Ricardo III ou Ricardo IV? Resposta: Ricardo I. Foi rei da Inglaterra de 1189 até 1199 e recebeu esse cognome por sua reputação como guerreiro e líder militar. Pergunta número 19. A cimitarra é uma espada que tem um formato longo e reto, tem um formato curvo, é curto como uma adaga ou é serrilhado? Resposta: a cimitarra tem um formato curvo. Tem o fio no lado convexo e é usada por povos árabes, turcos e persas, especialmente por guerreiros muçulmanos. Pergunta número 20. Nos anos 40, o Ébrio fez enorme sucesso no cinema através da interpretação de Carlos Gallardo, Silvio Caldas, Vicente Celestino
ou Carlos Gardel? Resposta: Vicente Celestino. Desde os anos 30, a canção O Ébrio já era bem conhecida pela voz do próprio Vicente Celestino. O filme foi dirigido por sua esposa Gilda de Abreu, uma das primeiras mulheres a dirigir filmes no Brasil. O filme ficou 3 meses em cartaz. Bem, até a próxima e muito obrigado.